Ai, 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 minhas costas. Ai, tudo dói. Ai, será que eu vou conseguir treinar hoje? Você tem hérnia de disco? Se você quer saber se quem tem hérnia pode praticar artes marciais, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Sara Gomes e esse é o Ciência do Ringue. Então, antes de falar se você pode ou não praticar luta, primeiro você tem que entender qual tipo de hérnia você tem, para você começar a compreender que tipo de movimento você pode fazer ou quais movimentos você fica um pouco mais limitado, para você conseguir entender o que você realmente tem. Então, para começar, gente, hérnia não é tudo igual. Então, entendendo sobre a sua coluna, ela é dividida em 5 regiões. Você tem a cervical, a torácica, a lombar, o sacro e o cóccix. Na sua coluna cervical, você tem 7 vértebras. Na sua torácica, são 12 vértebras. Na sua lombar, são 5 vértebras. No seu sacro, 5 vértebras fundidas. E no cóccix, entre 4 e 5 vértebras também que são fundidas. E entre as vértebras, da cervical, da torácica e da lombar, você tem o que a gente chama de disco intervertebral. E esse disco ele serve para amortecer o impacto na coluna, senão ficaria osso com osso ali. E permite movimentos mais suaves da coluna. Então a gente tem 6 discos na cervical, 12 na torácica e mais 5 na lombar. No sacro e no cóccix não vai ter porque essas vértebras são fundidas. E são nesses discos onde pode acontecer a hérnia de disco. Então, as hérnias, elas não são todas iguais. Você pode ter ela ou na sua cervical, ou na sua torácica, aqui mais no meio das costas, ou na lombar, que é um pouquinho mais para baixo. E nesse disco, se a gente for olhar para ele é um redondinho assim, e ele tem no centro, uma bolinha no centro, para ficar bem didático, e a parte externa. Essa bolinha no centro chama núcleo pulposo e o que está em volta chama anel fibroso. Então, a hérnia é quando esse núcleo ele sai para fora do anel fibroso. E aí, onde você tem dor, onde você tem todos os sintomas da hérnia de disco. Porque nem todos os tipos de hérnias são iguais, porque elas avançam em estágio. O primeiro estágio é quando você tem um abaulamento, aquele meio que é o núcleo, ele entra em deformidade, uma mínima deformidade, então é o primeiro estágio inicial da hérnia de disco. No segundo estágio, que é a protusão, esse núcleo, ele já tem uma maior deformidade do que no abaulamento, só que ele ainda continua íntegro e ele ainda não se rompeu para fora, que é o último estágio da hérnia de disco. O terceiro estágio é a hérnia extrusa, ou seja, ela já tem uma maior deformidade e esse núcleo ele já se rompeu, né? O anel fibroso já se rompeu e o núcleo saiu. E no último estágio, que é sequestrada, esse núcleo ele já saiu para fora, então por isso que ele se encontra sequestrado e aí ele está comprimindo nervos e é onde você tem os maiores sintomas por causa da dor, então é super sintomática. Como um exemplo disso, foi realizada uma pesquisa com mais de 1.200 indivíduos e constatou-se que 87% dessas pessoas tinham abaulamento na região cervical e essas pessoas não tinham sintomas como a dor. Então isso quer dizer que muitas pessoas podem estar em algum estágio de hérnia e não sabem porque não sentem dor. Dito isso, se você fez algum exame de ressonância, você deve saber qual tipo de hérnia você tem. E o que causa a hérnia? Por que muitas pessoas têm hérnia? O primeiro fator que pode causar pode ser genética. O segundo, sobrepeso. Terceiro, trabalhos com carga excessiva. Isso pode ser tanto num trabalho que você faz de forma profissional, se você precisa pegar muito peso e às vezes acaba pegando excesso de carga e muitas repetições por dia, ou um trabalho de exercício físico, levantando muitas cargas, uma postura inadequada, falta de fortalecimento do core, ou a junção desses fatores pode causar uma hérnia de disco. E um ponto interessante
interessante que eu vejo poucas pessoas falarem é que os novos estudos já estão mostrando que existe uma reabsorção da hérnia de disco. O que é isso? Então, sabe aquela hérnia que já saiu para fora, a sequestrada? Alguns estudos já mostram que em alguns indivíduos essa hérnia ela é reabsorvida pelo organismo, ou seja, como se o corpo limpasse aquela área e ajudasse a reduzir a pressão sobre os nervos. Então essa é uma notícia muito boa e que eu vejo que poucas pessoas falam. E agora que você já entendeu tudo isso, aposto que você quer saber. Mas afinal, quem tem hérnia de disco pode ou não pode praticar artes marciais? Lembrando que as artes marciais e os esportes de combate não são todos iguais. A gente tem lutas de curta, média e longa distância. As lutas de curta são aquelas lutas de agarre. As lutas de média distância são aquelas lutas de percussão que envolvem socos e chutes. E as lutas de longa distância são aquelas lutas que envolvem implemento, como por exemplo a esgrima. Como eu sei que a maioria do meu canal são praticantes de lutas de curta e média distância, vou focar neste público. Quando você pensa numa luta de curta distância, como por exemplo um jiu-jitsu ou judô, a gente tem muitos movimentos de chave, de alavanca e de queda. Então, o que você precisa quando você tem hérnia? O que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, movimentos ali onde você vai ter muita movimentação de coluna, como uma hiperextensão da coluna, fazer um rola, por exemplo, muito forte, levar uma queda. Tudo isso pode prejudicar e causar muita dor. Então, não é ideal que você faça esses movimentos. O que eu estou querendo dizer aqui é que sim, você pode praticar jiu-jitsu, você pode praticar judô, você pode fazer o seu rola. O que você tem que tomar cuidado é com movimentos que tem a hiperextensão da coluna, que depois você vai ficar com muita dor. Você trabalhar a queda, por exemplo, dia de queda você vai ser arremessado 50 vezes no chão. A hérnia normalmente ela se dá de forma lateral ou posterolateral na sua coluna. Imagina o impacto que dá você ser arremessado 50 vezes no chão para a sua coluna, principalmente você que tem hérnia. Então, não ser arremessado no chão, né? Não ser jogado ali. Se você tem hérnia cervical, tomar cuidado com os movimentos da cervical, alguns movimentos do jiu-jitsu, onde as pessoas colocam a cabeça no chão e ficam trabalhando o fortalecimento do pescoço, mais ou menos ali igual o Mike Tyson fazia. Então, não faça esse tipo de movimento, vai ser completamente prejudicial para a sua coluna. Vou treinar jiu-jitsu. Um rola bem tranquilo, evita levar uma queda, puxa ali para sua guarda com tranquilidade e não fique em posições que você prejudique a sua coluna, trazendo muita pressão para a sua coluna. Faça um rola suave, um rola leve. Treinar a arte marcial vai ter que ser um treino com mais cuidado. Você não vai conseguir dar o seu 100% no treino, infelizmente, né? Mas você também não vai precisar parar de treinar, porque hoje o tratamento mais moderno da hérnia é o tratamento com movimento. Quanto mais parado você ficar, pior para você. E uma coisa muito importante se você estiver na fase aguda, que é aquela fase que você tem muita dor, então aí você não treina, vai fazer a fisioterapia, o fisioterapeuta te liberou, aí você vai fazer cirurgia devagar, com mais consciência corporal, focando muito mais em técnica do que em muita força e uma técnica talvez muito explosiva, mas uma técnica mais controlada do movimento, perfeito? E agora para você que treina uma modalidade que envolve socos e chutes, como por exemplo o Muay Thai, que é mais o foco desse canal. Quais são os movimentos que você precisaria evitar ali dentro do tatame? Vamos lá, um dos movimentos é o chute alto. Deixa eu dar um chute alto aqui, chute alto. O que acontece quando você chuta alto aqui? Você está alongando bastante a sua lombar, só que você fazer uma flexão de quadril e aí você está alongando lá a sua lombar. E aí você pode repuxar bastante o músculo, então se você tem uma hérnia na lombar, toma cuidado com o chute muito alto, porque depois você vai ficar com muita dor na lombar. Então faça chutes mais baixos, tá? Da costela para baixo, evite chutes na cabeça. Uma outra coisa, eu vou treinar, tá? Então eu já sei que eu tenho que evitar chute alto, vou pá no saco, eu vou fazer pá com toda a minha força e potência, também não. Porque lembra que a força que você vai colocar no saco é a força que vai te devolver. Então chutes com muito impacto, muita força, muita explosão,
devem ser evitados. Lembra do treino controlado do Gil com ênfase em técnica? Coloca mais ênfase na sua técnica, um pouco mais suave esse chute. Você não vai conseguir, você consegue colocar contundência, eu sei que você é capaz disso, você tem capacidade física para isso. Porém, você vai ter um fator ali limitante que vai ser sua hérnia. Então, se você não quiser evoluir na sua hérnia e ficar com mais dor ainda, toma cuidado com isso. Chutes, um número muito grande de chutes também. No treino eu vou fazer 100 chutes com essa perna. Calma, vai devagar, reduz a quantidade de chutes. De novo, faça um chute mais controlado. Ajoelhada, a mesma coisa. Na hora que você faz a ajoelhada, né, você vai lá, usa bastante da sua lombar também. Então, toma cuidado com esse movimento excessivo de utilizar a sua lombar, principalmente se você tem hérnia na lombar. Faça um movimento um pouquinho mais controlado, talvez um movimento mais curto. Um outro movimento, qualquer soco que você for fazer no saco de pancadas ou treinando no aparador, lembrando que a força que você der, você vai também devolver essa força, né? O saco vai devolver para você. Isso vai causar impacto. E aí tem esse movimento de rotação do tronco, que é o outro movimento que também pode te fazer sentir dor, prejudicar a sua hérnia de disco. Então toma cuidado com esse movimento de rotação. Sabe, mas eu sei que no soco tem que fazer movimento de rotação, ok, mas não precisa fazer com toda a sua força. Faz um movimento mais controlado para você não ficar com uma dor depois e essa hérnia vir a piorar para você. Portanto, o que eu quero dizer para você, praticante de jiu-jitsu, de boxe, de muay thai, de kickboxing, de MMA, de karatê, de capoeira, eu sei lá o que mais, você pode sim praticar a sua arte marcial. A questão é, pratique com mais cuidado, com mais técnica e controle de movimento. O tratamento da hérnia é um tratamento com movimento. E lembra de uma coisa muitíssimo importante. Além da luta que você for fazer, não esqueça que é primordial você fortalecer a sua musculatura através do treinamento de força. Então vá treinar força também, que vai ser extremamente importante você fortalecer a sua musculatura, que isso vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, uma postura menor e diminuir os sintomas da hérnia, às vezes até esquecer que ela existe. Esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência. Eu vou ficando por aqui, pega a recomendação do próximo vídeo e até mais. Ai. Não é pra dar risada, aí não dá, né? Eu tenho que fazer a aparência de dor, você tá fazendo de alegre. Calma, vou encarar o personagem.